Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao Aranducast. Eu sou a Thaísa. Eu sou o Eduardo. E hoje vamos explorar como as histórias de vida de grandes figuras podem transformar a maneira como enxergamos o mundo. Você já se perguntou como as memórias e experiências de outras pessoas podem moldar o nosso próprio caminho? Endo, você já pensou sobre isso? Eu já pensei. Eu já pensei várias vezes. Eu acho que... Aí é que tá. Eu acho que saber como as pessoas enfrentaram as coisas ajuda a gente a ter soluções para os problemas da nossa vida. Não, eu concordo plenamente, né? Porque, é aquilo. A gente tem que lembrar, tive uma aula de pós essa semana que a mulher tava falando disso, a professora, e realmente é um negócio pra gente ficar em mente, né? A gente tem hoje, a gente fala, ai, nossa, a criança parece que já nasce sabendo mexer no celular. Mas é que a gente tem hoje utensílios que são comumente usados por outras pessoas. Então, ao observar como outras pessoas utilizam o utensílio e eles já são, de certa forma, feitos de uma forma que indicam a utilidade dele, vamos dizer assim, né? Você já tem esse... Se você olha o outro, você já aprende. É aquela coisa que a gente já falou, né? Você não tem tempo de cometer todos os erros do mundo sozinho. Você tem que ficar observando os erros dos outros para pelo menos não fazer igual. Entendeu? Tipo, cometer o mesmo erro, só que de forma diferente, beleza. Agora, vai cometer o erro igualzinho, aí é errado, né, irmã? Aí não dá. Vou usar um exemplo que aqui na Itália não funciona, mas no Brasil funciona, que é o chuveiro. Todo chuveiro no Brasil tem um segredo. Um jeito para não tomar choque, um jeito para ligar e ficar quente, um jeito... Não sei, sempre tem um jeito. E aí você sempre tem que perguntar pra pessoa. Se ninguém te conta, tu vai ter que tomar choque de várias formas específicas, sabe? Ou pra não queimar a resistência, não sei. Enfim, eu acho sempre Mas é que a gente tem problemático o que levar em chuveiro. conta que o chuveiro no Brasil é uma ideia extremamente curiosa, né? Porque alguém olhou e falou: e se a gente passasse água através desta fonte de energia elétrica? Tipo assim, ninguém parou pra pensar que talvez isso pode dar merda. Sei lá, uma opção aí, você tá passando água por uma corrente elétrica, não sei assim se é o melhor jeito de você esquentar essa água. Mas estamos aí, todo mundo tomando. Eu tenho chuveiro elétrico em casa. Tô falando isso, mas eu tenho chuveiro elétrico em casa. Mas é isso, né, gente? Falando de uma versão a gás, eu também não acho legal uma coisa pegando fogo ali no meio da minha cozinha, que eu acho estranho. Cara, no meio da cozinha Mas é também até passar ok, sei eletricidade lá. dentro do Eu, bagulho. eu lembro que uma vez eu fiquei num apartamento no Rio. Gente, sério. Era o box do chuveiro, assim, e aí tinha o negócio do gás na sua frente. Então você ligava o gás e jogava o fósforo lá dentro, e daí você ligava o chuveiro. Só que era tudo dentro do box, tudo dentro do Meu box. Deus. Você tomava banho assistindo fogo, eu juro. Foi a coisa mais assustadora de banhos que eu já tomei na minha vida. Isso é bizarro. Foi meio assustador, assim. Mas enfim, Isso não é é sobre bizarro. isso que é o episódio. Mas enfim, Vamos voltar ao que a gente trouxe, assim, para conversar com as pessoas, né? Que é essa questão realmente de que a gente pode aprender com histórias. E hoje a gente vai focar bastante, né, em pensar biografias, né, o poder da memória individual e o poder das biografias e autobiografias. Quando a gente, antes de começar, eu acho que é um ponto importante a gente levantar aqui, que quando a gente está falando tanto de biografias quanto autobiografias, é lembrar daquela história que a gente já conversou, né, sobre a história contada por quem? Quem que está contando essa história? Então, se é o próprio autor, talvez ele não vai te contar todas as coisas que ele tenha sentido vergonha na vida dele, ele vai embelezar a história. Se é um outro autor falando sobre alguém, ele vai contar o ponto de vista dele, por mais que ele tenha feito uma pesquisa, tentado entender, vai ter a vivência desse autor que vai estar impregnada nesse livro ou nesse filme, enfim, qualquer que seja o material produzido a partir disso.
Então, tem essas pequenas coisas que a gente sempre precisa estar levando em consideração, né? Que, tipo, quem está contando essa história, mas, ao mesmo tempo, é legal a gente vir referenciar essas questões bibliográficas, não, biográficas, né? E essas pessoas que existiram de alguma forma e criam, né, realmente um papel de exemplo, né? Que seja de uma forma boa, ruim, que seja para, quero ser parecido com essa pessoa, ou tentar entender um período histórico com base na vivência dessa pessoa, né? Então, só pensar um pouquinho nisso antes da gente entrar em toda essa discussão que a gente preparou aqui para esse episódio. Tá? Então, acho que falando em biografias marcantes, eu vou começar com uma que foi muito marcante para mim desde a época da minha pré-adolescência, vamos dizer assim, que foi a Anne Frank, né? Que é uma história que acho que muita gente conhece, né? Que muita gente em algum momento teve contato, né? Com a história da Anne Frank. Ela era uma menina, né? Que escreveu um diário durante a Guerra Mundial. Ela era uma judia, então ela estava em esconderijo, então ela vai contando o dia a dia dela dentro desse esconderijo, como é que ele funcionava, e tudo mais. E eu lembro que isso mexeu muito comigo, porque ela deu um nome para o diário dela, né? Ela chamava o diário dela de Kitty, se eu não me engano. E ela conversava com o diário como se ele fosse uma pessoa. E eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, todos os meus diários a partir daí tinham nome. Então, eu conversava com os diários, como se fosse alguém mesmo, e isso foi muito influenciado, né, com base no que eu li ali da Anne Frank, que é uma história, se a gente vai pensar historicamente falando, ela é muito bem contextualizada para você ter essa noção de um outro ponto de vista, né, do que não estava acontecendo nas trincheiras, mas o que estava acontecendo dentro, mas ao mesmo tempo ela é muito honesta, né? É a vida de uma pessoa, é uma pessoa que está ali, ela se apaixona, ela tem os problemas familiares dela, ela tem todas as questões do amadurecimento também empregadas naquilo. Então, é muito interessante que você acaba criando uma relação com aquele personagem, né? Eu criei uma relação muito forte com a Anne Frank, de uma certa forma, porque não era só sobre a guerra. A guerra estava ali, a guerra fazia parte da vida dela, mas muito do que é falado no diário não é sobre a guerra, né? É sobre ela e a vida dela e os processos dela dentro de toda a história, né? Sim, sim. Eu tinha uma visão muito. Eu sempre fui mesmo, desde criança, eu era apaixonado por história de guerra, né? E realmente o Diário de Anne Frank dá uma perspectiva muito mais humana e pessoal àqueles processos que estão acontecendo, que a gente olha de um jeito muito impessoal quando a gente está estudando história, porque, enfim, a gente está estudando uma outra característica, ou um outro olhar, um outro ponto de vista sobre a coisa. E o Diário de Anne Frank é, com certeza, o livro que mais ajuda a contextualizar e levar para um lado mais pessoal e mais humano o processo da Segunda Guerra Mundial e da perseguição da judaica. Mas Acho que ajuda também também o tem aquele. fato. Desculpa, rapidinho, só um comentário sobre a Anne Frank antes da gente passar para frente. Eu acho que também ajuda o fato dela ser uma jovem, né? Então a linguagem dela é bem acessível, né? Ela não tenta fazer nada rebuscado, etc. É um livro que, por exemplo, eu sempre fico curiosa, sempre que sai uma edição nova, tinha uma época que eu meio que quase colecionava os diários da Anne Frank, porque o pai dela não deixou sair algumas páginas, né? E aos poucos algumas das páginas foram sendo soltadas. Então, em edições mais novas, você tem mais páginas do que em edições mais antigas. E tem muito a ver com como a sociedade foi mudando o pensamento, etc. Coisas que antigamente eram tipo uma vergonha, tal, e hoje já não são mais, né, dentro da estrutura social.
Isso é uma outra coisa que eu acho interessante da gente pensar com o Diário da Anne Frank, como o tempo também mudou, alterou um pouco a memória autorizada dela, né? Tipo, ela foi uma criança e ela, sabe, tipo, ela teve impulsos, uma adolescente, enfim, uma jovem, e ela teve impulsos sexuais, etc., que antes parecia que ela não tinha, porque o pai tinha arrancado certas páginas, e aí você vai entendendo melhor, por exemplo, a situação dela com o namorado, né, que ela acaba tendo e tudo mais. Eu achei interessante pontuar essa parte. Desculpa. Continua. Não, pensando também em algumas dificuldades que não vêm da sociedade em si, propriamente. Tipo Stephen Hawking, que tem uma doença muito complicada, com que coloca ele em uma condição de limites físicos muito específicas e muito difíceis de lidar, e ao mesmo tempo ele consegue produzir e ser um cientista e superar a expectativa de vida, obviamente com condições que réis humanos não tinham, Mas mas ele morreu, amigo. Ei. ele morreu anos depois. Assim, tá. É que você tá falando dele no presente, eu fiquei super confusa. Eu falei assim, gente, mas Stephen Hawking morreu. Morreu. Uma hora tinha que morrer, né? Tadinho. Não, mas ele dura muito mais tempo do que a previsão médica, por exemplo. E ele tem uma vida, ele até casa de novo, tem outras questões, faz doutorado, produz academicamente, vai até em The Big Bang Theory, sabe? Não, sim, eu acho que realmente, quando você fala ele vai muito além, ele tá vivo, talvez. É um erro meu, na verdade, porque ele tá ainda, né? De certa forma, porque o que ele produziu continua sendo usado, continua sendo pensado, continua sendo refletido. Então, ele tá aí, né? Tudo que ele produziu, e era muito do que ele Na pregava, cultura. de certa forma, né? Tipo assim, eu vou estar aqui mesmo depois que eu morrer, isso é o corpo físico, né? Os meus limites físicos não fazem com que eu seja incapaz de fazer o resto, né? Isso é muito do que a gente Sim, sim. tirou, né? Da vida dele, assim, da história dele, de superação. Isso é legal, porque a gente também vê isso em várias biografias de artistas, ativistas, outros cientistas, enfim, que impulsionam e fomentam essa coisa de resiliência, apesar de eu não gostar muito dessa palavra. Mas, enfim, de superar aquilo, e é isso que a gente tem, e a gente vai fazer, vai viver com isso e do melhor jeito que a gente achar. Eu acho que essa questão de encorajar essa resiliência, né, tem muito a ver com o que com o que eu falei um pouquinho no começo do capítulo, sobre pensar quem está contando essa história, né? Você sempre quer, quando a história, assim, você sempre quer fazer ela parecer mais floreada, mais bonita, mais sofrida, sei lá, do que ela já é, em muitos casos, né? Não sempre, mas em muitos casos, né? Existe essa necessidade, até como uma forma de encantar o leitor ou aquela pessoa que está consumindo aquela informação, né? Às vezes é a forma que a pessoa escreve, né? O jeito de escrever, as palavras que ela usa, que criam um sentido que às vezes vai além hum, de toda a situação, e é isso que a gente tem que pensar, né? A resiliência, né? Tal, nem sempre uma biografia ou uma autobiografia é para se falar de uma coisa boa. Tipo, pode ser que seja sobre resiliência, mas pode ser que não. Pode ser que seja sobre outra coisa, né? E tem, por exemplo, tem a biografia do Justin Bieber, já quando ele tinha uns 14 anos. Então, assim, por exemplo, nem tudo é sobre coisas boas. Eu Ô, gostava do Justin Bieber naquela época, mas enfim. ô pobre, ô pobre. Ai, ai. Nem tudo é resiliência. Mas eu acho que também a gente tem que pensar que cada biografia é uma forma, é um convite, né, de enxergar o mundo através de olhos de outras pessoas e tentar absorver a informação que isso pode te oferecer, né? Aprender com isso. Então a gente vai pensar um pouquinho agora como que preservar e compartilhar memórias individuais são uma força, né? São uma forma de enriquecer um coletivo, né? Porque é importante você contar histórias familiares, até para você criar laços afetivos, né? Você cria semelhanças entre os membros da família, você cria
conexões, às vezes só de estar ali naquele momento conversando sobre alguém da família ou algum conhecido XYZ, você está criando laços, né? Às vezes você não conhece alguém, mas de tanto alguém te contar a história da pessoa ou quanto aquela pessoa interfere na sua vida, você sente como se você conhecesse aquela pessoa. Você cria que seja, e quando a gente fala de criar laços, pode ser um laço positivo, de achar aquela pessoa boa, ou pode ser de falar, nossa, essa pessoa não é legal, essa pessoa é esquisita, XYZ. E a gente tem que ter essa crítica também literária ou visual, né? Quando a gente vai ver alguma obra para criar esse contexto, né? Esse contexto sempre é muito importante dentro de todas essas discussões. Um, Quando a gente vai falar da biografia, a gente, de novo, a gente está pensando de um ser que tem uma cultura, uma ética, uma moral, uma sociedade, uma vivência, e às vezes ela mesma está contando essa história, às vezes é outra pessoa que tem outra cultura, que tem outra vivência, outra que está contando essa história, e você, como leitor ou como absorvedor dessa obra, tem uma outra cultura, espaço, sociedade. Então, tudo isso tem que ser levado muito em conta quando a gente tira as nossas conclusões também de quem foi fulano, quem foi ciclano, né? Quais eram as oportunidades reais que fulano e ciclano tinha, né? O que aconteceu na vida de fulano e ciclano para tomar determinadas decisões. Eu sou uma grande fã de true crime, por exemplo. E muito do que você escuta em true crime, tem muitos casos, por exemplo, que você vê pessoas que tiveram infâncias horrorosas, sabe? E não é passando pano, mas é compreendendo o que torna alguém mal, vamos dizer, entre aspas, né? E não é só infâncias horrorosas, tem gente que teve infâncias maravilhosas e se tornou ruim. E aí são outras questões que tornaram ele ruim, mas é interessante quando você começa a refletir sobre isso, né? Você se dá o espaço de distanciamento para refletir sobre isso. Sim, é interessante também uma coisa. A gente tem uma habitude. Habitude? Habitude? Existe essa palavra? Tem um Um hábito. hábito. Você é Sim, só um obrigado. hábito, né? Habitude é, sei lá, é italiano com inglês, sei lá o que você fez aí, mas tá, um hábito. Sei. Peraí. Nós, como, enquanto sociedade, a gente já tem o hábito de usar, por exemplo, diários como registros históricos, por exemplo, de reis e figuras de poder. O que eu acho mais legal é quando a gente usa isso não propriamente como registro, mas como você falou, das histórias de outras pessoas, mais num sentido regional, sabe? Figuras importantes, tipo, como chama? Antônio Conselheiro, é, figuras de importância regional, mas não tanto de importância para o Estado, porque acaba sendo também uma questão de resistência dessa história. Eu acho que é importante a gente pensar em tudo isso, né? Que é, de novo, a história contada por quem? Quem que é importante? Quem decide quem é importante e quem não é? Quem merece ter a história contada e quem não merece? Sabe? Eu acho que é bom a gente pensar nisso também, sabe? Por que que a minha história, por exemplo, não é tão boa assim para ser contada? É aquela coisa que eu acho que vem muito do quem é você na fila do pão? Que às vezes você realmente não é ninguém na fila do pão, sabe? Tipo, sua opinião Tá tudo vale bem. nada e tudo bem. Mas às vezes você é alguém na fila do pão, sabe? Tipo, querendo ou não, por mais que a fila do pão esteja longa, você está na fila do pão. Entende? E você tá esperando pela sua vez. De certa forma, você não quer que ninguém fure a sua fila, etc, etc, etc. Então, tipo assim, você não é ninguém, mas ao mesmo tempo você ocupa um lugar na fila do pão. E a fila do pão é importante, claramente, porque se as pessoas perguntam quem é você na fila do pão, a fila do pão é importante em algum momento. Sim, eu não tenho dúvidas. Entendeu? Então eu acho que a gente pode pensar nisso, né? Que pequenas ações, às vezes, se elas são recontadas, elas podem gerar outras ações, né? Aquela ideia meio corrente do bem. Se você conta sobre ações boas, coisas boas, e isso talvez faça com que outras pessoas queiram fazer coisas boas, querendo ou não, né? Tipo, sem querer citar referências assim, mas a Bíblia é meio assim, né, gente? Sei lá, a parte onde que Jesus está lá fazendo coisas boas, a ideia é fortalecer a ideia de que é para outras pessoas fazerem coisas boas. Sei lá, minha opinião sobre o que eu li ali naquele livro, mas
Varia, aparentemente. Aparentemente varia. Mas, sabe, tipo assim, então a gente tem que pensar, porque a própria Bíblia, por exemplo, é uma biografia da vida de Jesus, certo? O Novo Testamento, sim. O Novo Testamento é uma biografia da vida de Jesus. Aliás, são algumas biografias, porque se a gente Algumas, pensar, são exato, tem que quatro levar pessoas. isso em consideração também, né? Porque são 4 pessoas diferentes que estão escrevendo de pontos de vista diferentes. Você percebe que eles têm jeitos diferentes de falar de Jesus e da forma como eles enxergam determinadas coisas dentro do que ele passou e do que ele não passou. Então isso tudo entra dentro da ideia, né? Tipo, quem que tá contando essa história? Como que essa história está sendo contada? Então, tá aí, ó, uma referência que a gente nem tinha colocado no roteiro, que é conhecimentos Olha gerais. lá. Olha lá. Entregamos teologia para vocês. E, ó, lembrando aqui que ninguém tá falando que, tipo, foi aquilo que aconteceu, tá? A gente tá pensando na Bíblia agora, tipo, vamos dizer, é a história de Jesus, tal. Para quem acredita na Bíblia, né, isso é o que tá acontecendo. Se você não acredita na Bíblia, você é uma pessoa que acredita em outra religião, você não acredita em religião nenhuma, não é esse o ponto, a gente está falando como produto literário, tá? A gente não está entrando no quesito, porque a gente tem que lembrar também que religiões organizadas de forma geral, elas são processos sociopolíticos, socioculturais, né? Que a gente já conversou sobre isso em outros episódios também. Então, fazendo toda essa conexão, a gente está lidando com a Bíblia deste formato. Tá? A gente não está questionando o que está escrito nela, não é nesse sentido que a gente está falando, a gente está discutindo outra. Só para não ter nenhum tipo de confusão, que às vezes as pessoas interpretam mal, elas ficam magoadas, enfim. E é isso, a gente sempre, nos nossos episódios, a gente fala sobre religiões, produtos culturais, como produtos culturais, né? A gente não está aqui para distinguir o que é melhor, o que é pior, se tem um certo, um errado, até porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que abro as portas para acreditar em tudo. Eu acho que são nomes diferentes que a gente dá para crenças similares. Essa é a minha opinião, Thaisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é sempre tentar abordar isso da forma mais imparcial possível, tá? Só para deixar esse adendo aqui para o pessoal, para ninguém ficar magoado. Lembrando que a Thaís, assim, acredita em várias coisas ao mesmo tempo, e a gente pode ver isso no episódio de Réveillon, que é onde ela faz todas as magias de Ano Novo de todas as crenças possíveis. Gente, Na machucar não dúvida, vai. uma deve funcionar. Quem falou? Sabe que quem decidiu o quê aqui? Sabe? Tipo, alguém. Peraí. Então, mas enfim. É, eu acho que isso mostra pra gente o quanto que o papel das autobiografias ou dos diários mesmo, né, como registros históricos e emocionais, também tem um papel importante, né, que nem a gente estava falando com a Anne Frank, mas de quantas vezes a gente, sei lá, vê em filmes tal, fulano acha o diário de alguém e isso cria todo um contexto para ele entender a história que vai se desenvolver na narrativa. Então a gente vê isso até como referência em muitos outros produtos culturais que a gente tem, como uma forma de criar um flashback, de criar uma contextualização de modo geral. Né? Olha como a biografia e a autobiografia acaba sendo usado até como uma ferramenta, né? Em muitos momentos, para você criar elos entre passado e presente, né? Às vezes até passar futuro, né? Às vezes até o futuro entra nessa jogada. Mas olha que interessante, né? A gente pensar a importância, quão importante realmente é a história do indivíduo, né? Porque quando a gente pensa em filmes, né? A gente até tem, por exemplo, sei lá, Oscars, etc, etc. A gente sempre tem melhor ator, ator coadjuvante. Então a gente está ali sempre contando a história de alguém, né? Esse alguém pode estar trabalhando por uma causa, tal. E nos filmes e nos livros, às vezes essas pessoas são ficcionais. Mas, em muitos casos, não são. E mesmo os ficcionais, muitas vezes, são baseados em pessoas reais, né? Então, tudo é uma forma de recontar histórias e de abrir cada vez mais
essa visão de Sim. mundo, né? Inclusive, fica aí a dica para todo mundo. Quem não foi assistir ainda, shame on you, mas vão assistir Ainda Estou Aqui, tá? Que vai falar muito disso aí. Sim, até porque é aquilo, né? Guardar memórias é manter acesa a chama que veio antes de nós, né? E seguir iluminando um caminho para quem vem depois. O Ainda Estou Aqui, ele fez muito isso, né? Tipo, a repercussão que o filme gerou não gerou só uma felicidade coletiva do brasileiro, etc, etc. Ela também teve repercussões políticas e sociais, né? A gente tem coisas realmente acontecendo de forma política no Brasil em decorrência desse filme, em decorrência da necessidade, tipo, de ali você representar a vida de uma pessoa. Sabe, tipo, a gente está falando de uma pessoa que passou por isso. Quantos relatos a gente viu que foram saindo depois de outras tantas histórias de pessoas que, de repente, começaram a soltar essas informações e falar mais sobre isso, que é uma questão que, no Brasil, a gente meio que velou, né? Foi, tipo, um momento que a ditadura foi uma coisa que a gente fingiu que nem foi tão ruim assim, né? Foi ok. E não foi ok. Não foi nada ok. Não foi ok. Geralmente a gente. E aí vem. O Ainda Estou Aqui ainda tem esse caso, porque a gente reproduz essas histórias e dá importância para elas a partir também de um contexto de branquitude, de classe média, obviamente, mas aí a gente tem que pensar, e as pessoas comuns nesse processo? Que não é isso, Sim. E eu acho que isso leva a gente tá, tudo bem, a gente tá indo para o final, assim, mas que leva um pouco para a questão da representatividade, né, dentro da obra, que mexe com dois lados, eu acho. Um lado é qual é a verdadeira representatividade, né, que existe ali, que é por exemplo, no questão do caso dos três corpos, caso dos, ai, como que chama aquele, teoria dos três corpos, acho que é o nome do seriado, que a Netflix fez uma regravação, onde ela colocou um grupo de cientistas internacionais. E por mais que tivesse muita representatividade ali, aquilo foi um pouco problemático, porque o original, né, é uma história que acontece, acho que na China, se eu não me engano. E dentro dessa reapropriação para criar mais né, para as pessoas se identificarem mais com os personagens, né, para ter mais representatividades entre os personagens, em vez da China ser o herói, eles conseguiram fazer de uma forma onde a China fica como vilão e os outros ficam como heróis. E isso foi incômodo muito grande para a China, por exemplo, em relação ao seriado, que é uma coisa que, tipo assim, não interfere na narrativa da história, a história continua, o seriado continua sendo interessante, mas quando você pensa nessa questão de quem está contando a história e a história de quem, essa pequena modificação é uma grande modificação dentro do sim. nosso contexto, né, sociopolítico e cultural que a gente vive. Então, são algumas coisinhas que a gente precisa pensar. Então, tem esse lado. E, ao mesmo tempo, tem o lado que, às vezes, mexe no imaginário das pessoas de uma forma que elas entram em pane. Tipo, não tem sereia preta. Quando teve aquele rolo todo da Pequena Sereia, com a base da premissa que tem sereia, elas só não podem ser pretas. Então, tipo, isso já é tipo, mano, o que vocês estão falando? Então, a mesma coisa tá acontecendo agora em relação à Branca de Neve. Que eu entendo que é uma questão complicada, porque colocaram uma pessoa parda e depois meio que esbranquiçaram ela. Sei lá qual é a minha opinião sobre isso, mas aí começam a criticar a atriz que aceitou fazer o papel, e aí começa a virar um negócio que é tipo, mano, calma, vamos todos respirar um pouquinho, vamos refletir Sim, o quanto isso realmente importa. na real, primeiro de tudo, acho que não tinha nem que fazer esse filme. Sim, por Tem tanto mim. filme novo pra Acabou, fazer, sabe? acabou. Acabou essa ideia de ficar revivendo os desenhos. Sim, a primeira vez legal, a segunda vez ok, a terceira vez. Já, gente, chega. Assiste o original, Basta. galera, tá tudo bem. Tudo bem ver filme Um monte de velho. gente,
Não vai A arrancar um gente não pedaço. sim, a gente não perdeu a capacidade de escrever coisas novas, então, assim, gente, só vai. Só vai, tipo isso, sabe? Então, eu acho que isso vai levando a gente, né, um pouco pro nosso final aqui, né, pro nosso terceiro bloco, e quase final, que é a inspiração, ela surge das histórias ao nosso redor, né? A gente tem que se inspirar em histórias novas. Não adianta ficar repetindo a história, exatamente isso. Não adianta você contar a mesma história várias vezes. Conta uma história nova para inspirar as pessoas de uma forma diferente, né? Tipo, você não precisa. Às vezes só não funcionou, sabe? Tipo, às vezes não rolou aquela história, não passou a mensagem que você queria. Tem uma história nova aí te esperando, várias formas de fazer isso, né? E isso vai pode gerar um impacto em pessoas comuns, né? Que vai acabar fazendo diferença no cotidiano dela, no cotidiano das pessoas em torno dela. E aí a gente pode, tipo, é aquilo. Existe o esquema pirâmide para o mal. Tava falando disso na internet esses dias. Mas tem que existir o esquema pirâmide para o bem, sabe? Tipo, de novo, corrente do bem. Tem que existir isso, porque senão é só aceitar que é ruim e não tem como melhorar e só vai piorar, mas, tipo, pô, as mesmas armas que tem lá, nesse sentido, tem cá. Faz tua parte também, sabe? Começa a enalteça o pequeno artista, enalteça o seu amigo que escreve livros e que você acha da hora, ou que produz algum tipo de conteúdo e você acha massa, sabe? Tipo, enalteça essas pessoas. Ai, mas eles não são famosos. Tudo bem, quem decide quem é famoso? Você decide quem é famoso. O algoritmo é feito por você e para você, galera. Você, se você não gostou, você para de seguir aquela pessoa e beleza, sabe? A vida funciona assim, tá, gente? Não se torturem por seguir pessoas que vocês não gostem na internet. Não precisa. Não precisa. Então, eu acho que é isso, sabe? A importância de reconhecer grandeza em pequenas ações e não da forma midiática, né? Que a gente tá falando de tipo, fulano conseguiu abrir uma loja depois de começar a vender brigadeiros na rua. Isso é muito enaltecimento da pessoa que tá se lascando muito. Isso não é legal. Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre, tipo assim, mostrar a batalha real. Pô, é difícil realmente chegar nisso de vender brigadeiro. Sim, é difícil, e sim, essa pessoa merece ser aplaudida, enaltecida, porque o que ela conseguiu é muito da hora. Mas existem 1 bilhão de pessoas aí que estão todo dia ralando, e elas também precisam ser enaltecidas por estarem conseguindo sobreviver. Porque às vezes a parte mais difícil é o sobreviver, sabe? Então, pensar nisso um Com certeza. pouquinho, né? Então, eu vou deixar aqui uma pergunta de quem é a pessoa que mais te inspira, sabe? Existe alguém aí ou alguéms no mundo que te inspiram? Eu tenho vários alguéms que me inspiram, cada um à sua forma, mas muitas dessas pessoas são pessoas reais que eu conheço, né? São pessoas que estão perto de mim, que eu vi o corre acontecer, que eu vejo ela ralar todo dia, etc. Então, essa é a minha resposta. Sim, sim. Não, eu talvez só tenha uma pessoa famosa que eu considere que realmente me inspira, realmente. Erika Hilton, minha presidente, vai lá. Isso porque Você eu pode passei deixar sei isso? lá quanto tempo falando que eu era imparcial e eu não posso nem falar, Eduardo, não fala Sim, isso. Porque o que eu não, aceito. desculpa. Não, mas eu prefiro buscar minhas inspirações em pessoas mais próximas de mim. Bom, é isso, gente. Hoje vimos como as memórias e biografias nos ensinam lições valiosas sobre coragem, perseverança e humanidade. Cada história é um lembrete do potencial que existe dentro de cada um de nós. Então, pensa aí quem é sua maior inspiração e compartilha com a gente nas redes sociais. Um beijo. Você não vai falar. Beijo, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Breno Verniz, produção audiovisual. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino
E as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse episódio. Um beijo e até semana que vem!